Olá pessoal, sou o pastor Lorival e vamos na nossa sequência de leituras do capítulo 10 agora do livro Coração de Jesus. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo anterior, nós pensamos em Jesus como a vida. Iremos agora conhecer Jesus como a ressurreição. Para entendermos o conceito de ressurreição, devemos voltar no tempo e pensar um pouco sobre alguns fatos que se deram a partir da criação. Mais uma vez, nós devemos refletir sobre a origem do homem. A Bíblia diz que o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com características que o conduziria à eternidade e a um relacionamento profundo com Deus, com o Todo-Poderoso. O homem, portanto, foi criado para ser eterno. Alguns estudiosos acreditam que o homem de fato iria morrer em determinado momento de sua existência e que após isso ressurgiria para ocupar o seu lugar na eternidade com a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros há que acreditam que o homem viveria na terra em estado de perfeição até o momento propício, onde teria o seu corpo transformado, passando assim a viver no reino celestial com o Deus triuno. Cada ser humano, após um longo período de vida aqui na terra, passaria a eternidade no reino celestial, assim como acontece com os anjos. Fato é que o homem pecou, e com o pecado veio a morte. Não somente a morte física, mas principalmente a morte espiritual. Já não havia mais condições do homem a ascender à eternidade, ou como alguns creem, permanecer eternamente no paraíso. Com o pecado do homem, Deus viu a necessidade de restaurá-lo ao seu estado original. Deus enviou o seu unigênito Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir sua missão, salvar a humanidade e dar vida eterna a ela. A Bíblia diz que Jesus cumpriu a sua missão, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi esperada muito tempo antes de acontecer pelos seus servos mais fiéis, os patriarcas. Abraão, quando levou Isaque para ser sacrificado, tinha esperança que Deus ressuscitasse o rapaz. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E Hebreus 11, 17 a 19 fala do mesmo assunto. Mas o Senhor providenciou o animal para que Abraão sacrificasse, não permitindo que o rapaz fosse morto. Podemos ler outra declaração maravilhosa da Bíblia, quando o patriarca Jó 19, 25, disse o seguinte: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Existem também alguns relatos de ressurreição nas Escrituras Sagradas. Um deles diz respeito ao filho de uma senhora que havia morrido. O profeta Eliseu sempre se hospedava na casa de uma família que o tratava com muito carinho. A matriarca não tinha filhos e o profeta falou que ela teria um filho. Aquele seria o melhor presente que aquela mulher haveria de receber. De fato, a profecia se cumpriu e nasceu um bebê. Após alguns anos, o menino já crescido faleceu inesperadamente. A mulher foi buscar socorro no profeta, que orou a Deus e o menino voltou a viver. Segundo Reis 4, 28 a 37. No Novo Testamento, lemos muitos relatos de pessoas que foram ressuscitadas, das quais quero citar alguns. Certo homem chamado Jairo tinha uma filha que ficou muito doente. Ao ver que a menina estava piorando e sabendo que Jesus estava na cidade,
Jairo foi pedir ao Senhor que curasse sua filha. No meio do caminho, vieram algumas pessoas e disseram que a menina havia morrido. As pessoas haviam dado a sentença de morte para a menina, ao que Jesus falou para Jairo: a menina não está morta, mas dorme. As pessoas começaram a achar que Jesus havia enlouquecido. A despeito do que as pessoas disseram, Jairo continuou confiando em Jesus, pois o Senhor disse a ele: crê somente. O Senhor foi até a casa daquele homem e determinou que a menina levantasse. Ele disse: Talita cumi, menina, levante-se. Imediatamente a menina ressuscitou. Ela estava morta segundo os padrões normais da humanidade, mas para Jesus ela apenas dormia. Sabemos que a morte, para aqueles que confiam em Jesus, é apenas um sono profundo. Certa vez, Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim. Juntamente com ele ia uma grande multidão. Havia em Naim uma mulher viúva que acabara de perder seu único filho. A mulher estava em prantos e a cidade toda se comovia com aquela triste situação. Formando uma grande multidão, saíram juntamente com aquela viúva com o intuito de ir enterrar aquele jovem fora da cidade, como era de costume para eles. Que cena triste aquela! Uma multidão saiu conduzindo a morte, a amargura, a tristeza e o pranto. A esperança e a vida estavam indo embora. O interessante em tal cena é que também vinha uma multidão trazendo a paz, a alegria, o amor, a vitória e a vida. Jesus, ao contemplar aquela cena aterradora, teve muita compaixão daquela mulher. Isso indica que o coração de Jesus de Nazaré sentiu o que aquela mulher estava sentindo. Ele demonstrou profundo amor para com aquela senhora, moveu-se em si mesmo e resolveu tomar uma atitude. Ele poderia consolá-la, dizendo, como nós costumamos dizer, meus sentimentos. Ou talvez poderia falar, a vida é assim mesmo. Seu filho está melhor do que nós aqui nessa terra. Ou quem sabe, este é um momento difícil, mas vai passar. As pessoas sabem que o coração de uma mãe nunca esquece do seu filho, principalmente quando se trata de filho único. A verdade é que Jesus se colocou no lugar daquela viúva, teve o mesmo sentimento de perda que aquela mãe teve compaixão e como autor da vida, ordenou que a morte fosse embora, não mais colhesse a vida daquele jovem. É maravilhoso ver Jesus agindo em nosso favor. Aquele jovem imediatamente voltou à vida, trazendo junto de si a alegria para sua mãe e para toda a cidade. Onde Jesus passa, a vida afasta a morte. A cidade de Naim nunca mais foi a mesma, pois a morte foi embora e a vida em Cristo tomou o seu lugar na vida, não só do rapaz, mas também de toda a cidade. Há outro relato da ressurreição, que desta vez se deu em Betânia. Essa cidade era próxima a Jerusalém e havia ali 3 pessoas muito amigas de Jesus. Não sabemos como se iniciou esta amizade. Fato é que Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoeceu e suas irmãs pediram para que Jesus fosse até lá, a fim de curar Lázaro. Jesus intencionalmente retardou a sua ida até Betânia. Não foi imediatamente, esperou um tempo, deixando para ir alguns dias depois. Lázaro piorou e morreu. Suas irmãs ficaram muito tristes, a comunidade também. Alguns até começaram a falar que Jesus não se importava com o seu amigo nem com as suas irmãs.
Não poderia ele, que curou a muitos, curar também a Lázaro? As críticas começaram a surgir e as irmãs de Lázaro estavam muito comovidas e com profunda tristeza. Somente depois de 4 dias, Jesus apareceu, não sem antes avisar aos seus discípulos que Lázaro estava dormindo, ou seja, Lázaro estava morto. Ao chegar a Betânia, Jesus contemplou a tristeza dos rostos e as lágrimas dos membros da família. Marta e Maria confiavam que Jesus iria curar seu irmão e disseram a ele que se ele estivesse ali, seu irmão não teria morrido. Ao que Jesus respondeu em uma frase muito profunda: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que afirmação maravilhosa! Jesus, o autor da vida, disse que nele há ressurreição para as pessoas. Ou seja, se alguém quiser voltar a viver seguindo para a eternidade, deverá crer em Jesus. Ele é quem nos traz de volta à vida, até mesmo se for necessário, à vida física. Ao ver aquela profunda tristeza de coração das irmãs de Lázaro, mais uma vez, Jesus abriu seu coração e demonstrou seu profundo amor ao chorar, sendo a primeira vez na Bíblia onde se diz: Jesus chorou. Alguns acreditam que Jesus tinha chorado devido à incredulidade das pessoas, mas particularmente vejo que Jesus manifestou sua essência, o amor, seu sentimento demonstrado em relação a Lázaro e às suas irmãs. Justamente por isso, ele mais uma vez agiu e em voz de comando disse: Lázaro, sai para fora. Imediatamente, aquele homem que já estava com o corpo apodrecido, porque já estava morto há 4 dias, saiu da sepultura, voltando à vida. É possível que você esteja em uma situação insustentável. Você que está me vendo agora, parece que tudo acabou e você se sente como Lázaro, preso a ataduras da morte espiritual. Mas ainda há esperança. É preciso que Jesus entre com providência em seu favor e com certeza a ressurreição acontecerá também em sua vida. A ressurreição de Lázaro foi algo tão marcante que os inimigos de Jesus planejaram matá-lo e também a Lázaro. Mas naquele momento, a proteção divina não permitiu que eles executassem a sua maldade. Jesus realmente é maravilhoso. Ele só faz o sobrenatural e as maravilhas cabem a ele. Outra citação sobre ressurreição fora a própria ressurreição de Jesus. Como já falamos, Jesus morreu em uma cruz em nosso lugar, por nos amar profundamente. O apóstolo Paulo disse que devemos ter o mesmo sentimento que houve com Cristo Jesus. O coração de Jesus estava como ainda está, cheio de amor para conosco e por isso ele tomou a atitude de sair do estado de graça absoluta onde reinava juntamente com o Pai. Sendo ele Deus, não quis utilizar-se desse benefício para deixar de lado a sua missão de resgatar o homem das garras do inimigo. Paulo diz que Jesus, achado na forma humana, cumpriu rigorosamente tudo que o Senhor havia predeterminado. Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. A morte de cruz era a mais cruel forma de punição que a sociedade impunha aos que cometiam delitos graves, pois só os considerados malditos passavam por tal tipo de morte. Ele se tornou maldito para nos fazer benditos. Um dia ouviremos a voz de Jesus nos chamar e dizer:
vinde, benditos de meu Pai, e tome posse da herança. A morte de Jesus na cruz foi para cumprir todas as profecias. É importante que lembremos que uma semente para produzir fruto deve morrer, e foi exatamente o que ocorreu com Jesus. Ele morreu para gerar uma nova vida em nós. Como afirmei antes, não há outro meio de se obter a vida eterna se não passarmos pela ressurreição em Jesus Cristo. Talvez você, meu amigo ou minha amiga, você esteja sendo enganado por religiões, onde a ênfase são as boas obras ou até mesmo uma pregação do Evangelho sem compromisso, onde o que importa é o que as pessoas querem ouvir, sem uma atitude de mudança interior. Talvez você ainda não declarou com sua boca que confia em Jesus Cristo, que aceita o sacrifício que ele fez na cruz, que foi por sua causa e em seu lugar. Saiba que a Bíblia não mente e Jesus disse que todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Por isso, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sem ele, nós todos estaríamos perdidos. Se você gostou, dê o seu like. Se você não assistiu os outros vídeos, vá nesse meu canal e assista os vídeos anteriores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua vida. Se você gostaria que eu desse uma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Até mais.